Eu sabia que... Bom, eu ia ver o Wesley hoje. Eu fiz um teste no Twitter. Puta Aí merda, eu postei um negócio de política de lá de trás. Sei. E aí eu fiquei só esperando, assim. O que é legal no Twitter? É que as coisas, elas acontecem muito rápido, né? Porra. E aí Você eu pode dividi... postar à noite, dormir, acordar e tua vida ter mudado. Sabe a história, né, da mulher que postou uma coisa, pegou um voo até, acho que África do Sul, da Europa até a África do Sul, tipo, sem conexão. Quando ela pousou, ela tava demitida, tava na capa Caralho, não. jornais. É, cara. Não sei dessa Depois história. vê essa história, o que exatamente ela falou, mas foi a carreira dela acabou, assim, numa viagem de, sei lá, 8 horas, assim, ou 6 horas, entendeu? Caralho, mano, essa nunca mais pega avião, trauma. É verdade. Trauma fudido. Mas vai continuar O Mamãe postando. Falei foi isso também, cara. Ele postou, saiu o Quem- negócio, quem que é? o Mamãe Falei. Ah. O Arthur. Postou tipo, Arthur tô pegando um Duval. avião pra voltar pro Brasil, uhul. A merda do áudio acontece enquanto ele tá no voo, quando ele chega aqui, cara, o aeroporto inteiro, cara. Por que você não sei o que? O cara, Cara, Vai que matar loucura, ele. né, que irmão? imagina que doideira, Que cara. loucura, cara. O Então, que você postou lá? É, eu postei uma coisa de política, Aleatória. assim, aleatória. Porque eu sabia que mas isso era um gancho, assim, era um... Era um tá gancho. fazendo Uma isca. experimento, É. experimento Não, deixa ao eu fazer vivo. meus experimentos social. Porra, eu mereço, né? E ainda mais no Twitter. Eu tinha 2 mil seguidores pra ter 250 mil, então, É. graças ao hate. Aí, o que eu vi? Eu vi que ninguém apoiou. No máximo dava um coraçãozinho assim. E um monte de gente me xingando. Aí eu selecionei 3 pessoas pra discutir. 3 pessoas, perdão. 3 pessoas pra discutir ruim e 3 pessoas pra discutir bom. 3 pessoas tinham elogiado. Não. 3 pessoas, elas tinham me xingado. Ah, tá. E eu falei assim, eu vou responder brigando. Tá, Ah, E tá. 3 pessoas, elas tinham me xingado. tá. E eu falei, vou responder educado. Entendi. Cara, isso eu quero ver. Cara, Você tem feito essa experiência também nos comentários aqui do vídeo anterior que você participou. Que às vezes eu recebo umas notificações. Paulo Musi respondeu. Eu falei, caramba, cara. Tipo, à noite assim, Paulo Musi respondeu. Paulo Musi respondeu. Eu só fico vendo. cara, é tão divertido fazer isso. E Eu aí, sou meio cara, imbecil. experimento eu quero saber. Eu sei que eu sou meio imbecil. Mas... Você respondeu raivosamente. Então, olha só que interessante. Aí eu fiz as contas. Eu vim no carro fazendo as contas, Tá. né? Tava eu e o Felipe vindo pra cá e eu vim contando. Os que eu respondi raivosamente, ofendendo, Sei. eles tinham uma média de resposta de 11 retrucagens, assim. Você respondeu e eles pá, 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 pá. Pá, pá, 11. pá. Entendi. Vai. Os caras que eu respondia, por exemplo, educadamente, 2. O cara, ele respondia a segunda só pra falar, quer ver? Tem um exemplo muito legal. Os caras desistiam assim? Os caras desistiam da coisa. Por isso que por isso que quando você falou assim pra mim, depende da resposta. Da consequência. Depende da consequência. E aí, por que pra mim o depende da consequência é importante? Porque o dos hate foi mais curtido. Porque, exato. Reforçou E mais. aí, Eu imaginei que sim, né? A sensação, a sensação do comportamento, né? Sabe, Eslen, por que as pessoas elas se deslumbram com o ruim, com o nefasto, com o ruim? Porque assim, eu vou te pegar, por exemplo, um exemplo pra desenhar. Porque, cara, é muito legal. Eu consigo imaginar o Muzi xingando alguém do Twitter, né, cara? Não dá pra imaginar. Não, cara, O cara por com exemplo. o consultório explodindo lá, puta de uma agenda fodida. Não, por isso que dá tempo Seu de... babaca. É, Por isso que- confusão. Não, por isso que dá tempo Fazer de... um textão aqui. Por isso que ele tem o braço desse tamanho, de ficar aqui, ó. Só aqui no Twitter, escrevendo aqui, ó. Olha lá. Tem, por exemplo... Quer ver? Cara, que curiosidade de saber qual foi o tweet que ele deu, cara. Depois eu te depois eu mostro. quero Mas, ver. por exemplo, um exemplo. Acho tão disso para a pessoa ser tão boa para o mundo de musculação e tão desprovida de informação do mundo da política, kkk. Eu respondi assim, o que aconteceu hoje? Todo fulano que tem um avatar de carinha viradinha ou desenho animado mandou uma cartinha pro Mac a partir do seu nickname anônimo, ganhou um certificado de especialista em política? Por isso que passa a vida mandando currículo. Nossa, mano. Nossa, cara. Até eu. Pô, e não foi um hate. Não foi qualquer, hate, foi elaborado. Foi um tapa de luva de pelica, assim, né? Não, mas é isso que é interessante. É Mas que você às não vezes... xingou. Não, mas pô, você não Foi achou agressivo. agressivo? Não, Eu sim, achei. sim. É pior, Foi acho, irônico. xingar, É pior, cara. É pior que xingar, né? É pior que xingar, né? Aí teve um cara que... Um dos caras que respondeu engraçado, que a resposta foi engraçada, porque, cara, assim, é muita coisa aqui. Deixa eu
Eu fiz uma respostinha bonitinha, assim, pra ele. E ele ficou meu amiguinho. Eu gosto de responder, às vezes, com a coisa mais idiota do mundo. O cara escreve um textão e você fala, quem? Aí o cara idiota fala, não, eu tô falando... Não, eu falei, quem perguntou? Eu faço parecido, eu coloco quente. Aí o cara, não sei o que, te perguntou. Melhor. Caralho, o cara gastou uma puta energia ali pra fazer o rolê, né? Ai, cara. O cara falou um monte de coisa. Aí lembrei, o cara falou assim: como consegue escrever tanta merda assim, tantos pouco passo de palavra? Eu escrevi assim: emoji do cocô. Acabou. Aí o cara achou bonitinho. Aí ficou meu amigo. Então, agora, o que me surpreende? Cara, o bom não tem sucesso. Mas sabe qual que é o rolê, cara? O ser humano, e isso é meio curioso falar, mas o ser humano, o ser humano nós somos grandes primatas, né? E nós temos uma certa... A gente lida com violência de uma forma curiosa. Porque a gente não repudia violência. As pessoas acham que o ser humano repudia violência. A gente repudia violência em alguns contextos. Isso vai virar um rio. Eu vou te dar um exemplo. A gente paga caro, velho, mas muito caro, pra sentar numa arquibancada e ver duas pessoas se dar soco dentro de uma jaula até sair sangue do nariz. Exato. Ou até uma bater no chão pra pedir pra parar porque tá quase morrendo asfixiado. E a gente paga caro. Os patrocinadores pagam caro pra assistir lutas de UFC. Desde a época do Coliseu. Entendeu? Então não é que a gente repudia violência. A gente repudia alguns tipos de violência. Algumas violências a gente acha legal. E a gente tem interesse em ver. Um filme violento. Exato, cara, exato. A gente tem um interesse em ver um filme violento. A gente sabe que aquilo vai ser violento, a gente sabe que vai ter medo, a gente sabe que pode ter pesadelo e a gente paga pra ir ao cinema assistir. Filme terror. Olha que louco, cara. Então não é que a gente não gosta de violência. A gente gosta de alguns tipos de violência. Principalmente quando não envolvem nós. É por isso que o hate é tão interessante. Não, eu que tô ali, com violência aqui acontecendo, eu vou às vezes entrar no meio aqui pra ver o que vai dar. Entendeu? E outra coisa, o ser humano... O nosso cérebro tem uma facilidade e é muito implícito em realizar uma dicotomia de nós versus eles. Uhum. Pelo fato do ser humano conseguir facilmente se agrupar, a gente consegue muito fácil criar grupos. Então, se eu estou andando no meio da Índia e eu estou usando uma camiseta do São Paulo e eu ver outro cara usando uma camiseta do São Paulo, pronto. A gente tem algo em comum, portanto eu já confio mais nele do que antes. Exato. E, cara, é uma camiseta, é um símbolo. Aquilo não diz nada sobre o cara. A gente está atribuindo que aquilo diz alguma coisa sobre o cara. Isso, às vezes, é tão forte que leva a pessoa a pegar numa arma e ir pra guerra com a própria vida em prol de uma bandeira. Que é um tecido com algumas cores, se você for olhar do ponto de vista literal. Essa capacidade de o ser humano conseguir criar grupos vem de vários circuitos do cérebro, mas um em especial, é de vários, mas um em especial chamado ocitocina. Tem um paper, aliás é Nora Volkow, o nome daquela pesquisadora que eu ia falar antes sobre dopamina, Nora Volkow. É uma das grandes áreas, na área de pesquisa sobre adição com humanos. Tem um outro paper publicado na PNAS chamado Ocitocina promove etnocentrismo humano. É bem forte esse paper. Basicamente, se você der esse hormônio ocitocina intranasalmente para seres humanos, eles ficam mais filantrópicos entre os grupos. Então, um São Paulino vai gostar mais de um São Paulino, vai ficar mais proativo para ajudar um São Paulino. Quando o outro São Paulino é um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Quando o outro São Paulino se machucar, a amígdala do São Paulino se ativa mais, indicando que ele detectou um perigo, porque o amigo dele se machucou, porque ele considera amigo. Só que contra um corintiano ele fica mais agressivo, menos altruísta, e a amígdala se liga mais quando o outro se aproxima. Então o cara detecta mais perigo. Mostrando que aumento de percepção de grupo faz você ficar muito mais parecido com uma pessoa, mas quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. Faz sentido. E a rede social é uma são as bolhas. Arma de fazer isso, são cara. as chamadas porque bolhas. É muito bom fazer isso na rede social. Quanto mais você entra numa bolha,
mais ela se fecha em volta de você. Isso. E reforça aquilo, E reforça. né? E é gostoso, cara. Pô. Mas qual que é essa sedução da violência, Erlen? Por exemplo, por que a gente vê as pessoas pararem para ver um acidente, essa sedução do macabro, né? As pessoas param para ver um acidente, mas não param para ajudar uma pessoa em necessidade. Elas, às vezes, elas param para xingar alguém que está fazendo uma coisa horrível, mas elas não param para ajudar uma pessoa que está precisando. Acidente é bem assim. Você existe uma tá numa explicação. fila, tudo, velho. Fala, que merda, olha os caras parando para ver acidente, passando. Caramba, você viu esse negócio, Cara, É alguma coisa relacionada à identificação, tipo, eu acho que é um pouco do que ele falou também, tipo, ufa, não fui eu. Também, esse alívio de não ser. Novidade é uma novidade e o nosso cérebro gosta muito de novidade. Se você pegar agora e amanhã botar uma estátua enorme no meio de São Paulo, Todo mundo vai parar pra ver. cara, e filmar de cima, você vai ver que vai chegar um monte de gente perto, vai Pra ver, olhar o que é isso. Né? Vão pesquisar, porque querem saber o que é uma novidade. E o mesmo acontece com rato, cara. Você bota numa caixa de rato um objeto novo, eles ficam tudo cheirando em volta, vendo o que acontece, é muito parecido. Cara. É coisa de mamífero. A gente gosta de alguns graus de novidade, porque evolutivamente isso nos trouxe repertório. Então, se você vê que o acidente é um cara que tava de moto, Sem capacete. sem capacete, de chinelo, e umas latas, sei lá, cara, você começa a detectar um padrão ali e você sabe o que não fazer. E o cérebro quer ver padrão, né? Muito. A gente procura demais total. padrão, cara. Total. Demais, demais.